Além dos problemas de seca e de falta de chuvas que preocupam para a safra 2021-22 de soja do Brasil, agora o excesso de chuvas no centro-norte do país também traz alguns sinais de alerta, porque por lá os trabalhos de colheita estão em andamento e o excesso de umidade acaba comprometendo o ritmo desses trabalhos de campo. E isso está acontecendo no Mato Grosso, maior estado produtor de soja do país, e a gente precisa entender, portanto, quais são as condições por lá, como tudo isso vai impactar no plantio do milho safrinha, e para isso, nada melhor do que a gente conversar com a ProSoja Mato Grosso, na pessoa do seu vice-presidente, Lucas Costa Beber, que já está conosco ao vivo aqui no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos os espectadores aí do Notícias Agrícolas. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês, passando um pouco aí do panorama aí do andamento das lavouras aqui do Mato Grosso. Nós é que agradecemos o teu tempo dividido conosco. Lucas, me diga só, chove demais no Mato Grosso nesse momento, isso está comprometendo a colheita efetivamente? O produtor está sentindo essa dificuldade por conta dessa umidade excessiva agora, Lucas? Então, esse ano a gente adiantou, né, a época pela colheita, que o plantio foi mais no cedo, porém a execução da colheita ela tem andado um pouco devagar aí por conta desse excesso de chuva que a gente tem tido aí no início do ano, né? De janeiro para cá, quando se iniciou a colheita aí, só teve uma semana para se falar de boa, que os produtores conseguiram mesmo aproveitar e fazer render o serviço no campo. As demais dias aí foi bem conturbado, com poucas horas de janela de colheita aí durante os dias, ou às vezes nenhuma janela. Então, preocupa bastante para o produtor, porque é sabido que a soja no campo, por mais que ainda você não tenha um grão avariado, mas ela acaba perdendo peso, né? E isso reflete em produtividade. Claro. Esse quadro, ele também reflete em atraso nos trabalhos de campo ou eles só estão acontecendo de forma mais lenta diante dessa situação de clima que você acabou de me descrever, Lucas? Então, atraso eu não diria, se a gente comparar com os outros anos de colheita, porque até seria um ano que estaria adiantado, né? Por conta do plantio lá atrás, mas a execução está sendo um pouco devagar, né? Então, isso Certo. acaba atrasando não só a colheita, como o plantio de milho também, né? E o excesso de chuva, dependendo a textura de solo, quando é muito argilosa, né? Ou o próprio silt aí, que com excesso de chuva, às vezes acaba atrasando aí para entrar com as máquinas na lavoura, para estar efetuando aí a colheita, o plantio, né? Então, isso tem preocupado muito. E o que sempre vai ao produtor são as perdas, né? Esse ano a gente teve a questão da anomalia aí da soja, tanto na questão das vagens, né? Como também o tombamento que aconteceu, que até agora a comunidade científica não chegou num consenso, numa conclusão aí que seja satisfatória, que explique para o produtor. Então, isso tem preocupado bastante, porque muitos produtores relatam o seguinte, que às vezes a planta da soja ela está com parte das vagens verde, parte pronta e parte apodrecendo. Então, o ciclo, às vezes, da cultura estaria concluído para colher, mas com essas chuvas acaba atrapalhando devido a essa soja mais verde, então restringe ainda mais a janela de colheita e as perdas acabam aumentando, e alguns produtores relatam também já a questão da qualidade do grão está bem afetado. Não são todos, mas tem muitos produtores aí no estado com problema sério de qualidade de grão, né? Nós recebemos algumas imagens aqui, Lucas, de da soja de algumas regiões, como Nova Mutum, por exemplo, onde já se observava, né, um percentual grande de grãos ardidos, de grãos avariados, né? Tudo isso por conta Correto. dessa condição, né? Então, tudo isso está se confirmando em diversas partes do estado nesse momento. Com certeza, e também tem algumas variedades que são mais suscetíveis. A questão do Certo. manejo, né, que muito se discute também. Um fala, eu usei tal fungicida, funcionou, o outro está falando que o fungicida está atrapalhando, então não tem essa conclusão. Mas para alguns produtores está bem complicado mesmo. As lavouras, assim, é assustadora aí a questão da qualidade de grão para alguns produtores, sim,
que sofreram mais com o problema dessas anomalias aí. Lucas, você citou essa questão, né, do tombamento das plantas, né, e tudo mais. A gente já pode falar que Mato Grosso vai colher uma safra, podendo não alcançar o inicial potencial estimado, a gente já pode começar a pensar numa safra menor vinda do estado de Mato Grosso, ou ainda é cedo para a gente dizer sobre isso? E em volume talvez ela tenha o mesmo tamanho, mas em qualidade nem tanto. A gente sempre tem cautela, né, em falar tanto em aumento quanto diminuição de safra, né? O Mato Grosso, a gente sabe que ano a ano tem aumentado, a área tem crescido no estado, porém vem a questão da produtividade. Então, não é um ano consensual também para os produtores. Você vê, agora no início da colheita, você não ouvia nenhum produtor falar de colher médias altas. Aí, quando entrou para o meio da colheita, alguns produtores já falam, mas como tem uns que falam que está igual ou pior. Então, eu acho que falar qualquer coisa, até porque no início da semana, aí, dia 4, na verdade, nós tínhamos aí nem 50% colhido no estado. Acho que o IMEA deve estar soltando o relatório semanal amanhã novamente, para a gente saber o avanço, né, da colheita no estado. Mas, assim, é muito desencontradas as informações, então falar em aumento ou diminuição é difícil, mas diante desse excesso de chuvas e qualidade, o que eu posso dizer é que a chance de não se chegar àquilo que se estimava é maior, entendeu? É mais fácil ter uma redução do que manter ou até mesmo aumentar. Lucas, uma outra preocupação do produtor é toda essa lentidão que se instala por conta do excesso de chuvas, ela acaba comprometendo a chegada dessa soja nos portos, né? Ou, enfim, para onde ele comprometeu. Se ele vai entregar também para a indústria, né? Se ele comprometeu a sua soja com a demanda interna, também. Você sofre também com esses relatos aí? O produtor está, de fato, trazendo essa preocupação, com essa dificuldade de entregar a sua soja, de trazer a sua soja ao mercado efetivamente por conta dessas condições? Então, nesse ponto, até que a gente não ouve ainda muitos relatos, até porque a gente sabe que o déficit, não só do Mato Grosso, do Brasil, é um déficit muito grande de armazenagem. Então, o produtor não tem escolha, né? Sim. Ele tem que colher e entregar independente das perdas. Quem tem o armazém ainda tem a vantagem de segurar, dosar. Às vezes ele até conversa, né, com a empresa. Algumas empresas flexibilizam para o produtor aguardar ter esse grão de melhor qualidade para fazer a dosagem e entregar um grão padrão. Então, isso ainda é muito particular de cada produtor, mas esse relato ainda não se ouve falar que está tendo atraso, né? Devagar a colheita tem andado aí, o pessoal tem que entregar com qualidade ou não, tem que entregar nos armazéns. E diante de tudo isso, a gente vê os preços subindo e subindo forte no mercado internacional, né? A soja ontem subiu bastante, hoje deu continuidade às altas, chegou a superar os 16 dólares por bushel. Nesse momento a gente vê o mercado realizando lucros, devolvendo um pouquinho das altas. Isso tudo tem deixado o produtor mais reticente em avançar com a comercialização, fora toda a preocupação que ele tem com essa safra menor que a gente está colhendo no Brasil nessa temporada 21-22, Lucas? Então, Carla, a gente sabe que hoje o mercado tem muita especulação, né? De um lado ou outro acaba tendo especulação. O produtor, claro, sempre apostando em conseguir um preço menor e o outro lado também sempre tentando comprar mais baixo. Mas a verdade, a gente sabe que a quebra da safra, principalmente aqui na América do Sul, né, é muito grande, né? A safra de soja, e a tendência, se você olhar, seria altista, né? Porém, a gente tem outro lado que são os custos. Então, o produtor está muito cauteloso na negociação porque ele tenta já ir amarrando compromissos, né? Devido a essa alta instabilidade aí do mercado, que a gente sabe que a gente não tem garantia, por mais que os preços estão bons, estão subindo, mas sempre há uma dúvida lá atrás, né? Então, o produtor tenta sempre ir amarrando, ele vai comprando, seja um glifosato, uma semente, né, lá, e vai amarrando esses preços aí. Hoje, esse ano o mercado está diferente por conta disso, devido
não só a alta do grão, mas também a alta dos insumos aí para a lavoura. Ele acaba se vendo na necessidade de talvez travar seus custos um pouquinho mais cedo, justamente tentando aproveitar essas janelas de oportunidade do mercado, Lucas? Exato, eu não digo mais cedo, mas você falou bem, é oportunidade. Às vezes Uhum. aparece uma oportunidade boa, seja de um fungicida, de um glifosato. Muitos produtores têm relatado que ao invés de fazer, né, já está pensando em fazer um pacote, né, ou de adquirir, quem está mais capitalizado de adquirir à vista, não. O produtor tem feito negócios pontuais, é um insumo hoje, outro amanhã, e vai travando o produto lá na frente por estar cauteloso, sabendo também que ninguém sabe, né, se os químicos, os fertilizantes podem baixar ou subir. Os fertilizantes, sim, é sabido que está bem devagar a negociação, né, o pessoal está bem cauteloso devido à alta, e os químicos aí o produtor tem visto conforme o seu risco e necessidade. Certo. Lucas, a gente tem alguma orientação para trazer para o produtor de soja e milho, naturalmente, de Mato Grosso nesse momento, onde ele está aí tentando, né, otimizar o seu tempo, otimizar os dias de sol que tem, otimizar os seus recursos. Como é que a ProSoja está orientando o produtor mato-grossense nesse momento? Na verdade, a gente está, né, mais ouvindo nesse momento aí os produtores para ver, são eles que dão a direção aí para a nossa entidade. A gente sabe que tem problemas aí, quando você fala em milho, a cigarrinha do milho foi um problema sério aqui no estado, em muitas regiões no ano passado. Esse ano já iniciou aí para alguns produtores também tendo problemas. É que o produtor fique de olho, principalmente nessa praga, né? Fazer o controle, fazer as aplicações na hora certa, buscar uma orientação de um agrônomo que tenha credibilidade, ver aquele vizinho que está fazendo, está tendo sucesso no controle, trocar ideia. A gente sabe que está bem restrito também para adquirir os químicos, inclusive alguns produtores não receberam, então é aí que a ProSoja orienta, né? O produtor sempre está de olho, se antecipando, cobrando as empresas da entrega dos químicos, e se caso não é entrega, notificar extrajudicialmente, fazer essas notificações, sempre formalizando, seja por e-mail ou através de cartórios, para que fique registrado para que o produtor lá na frente, se caso lesado tiver prejuízo, ele possa cobrar esse prejuízo. Por exemplo, tem empresas aí cancelando entrega de produtos e devolvendo dinheiro para o produtor. Mas a gente sabe que se o produtor for lá fora adquirir o mesmo produto, ele corre dois riscos, né? Um é de não encontrar o produto, e o segundo, que esse é certo, de pagar mais caro, né? Então, o produtor deve ter cautela, buscar o auxílio de um advogado para minimizar esses danos, né? Dessecação também esse ano, relato de vários produtores que não receberam dessecante, alguns receberam metade, e o que mais assusta é que não é de revendas, às vezes de multinacionais grandes, consolidadas, essa não entrega ou atraso ou parcelamento de entrega. Então, para o produtor estar atento, buscando sempre aí o amparo jurídico aí para se precaver, para minimizar essas perdas aí que ele tem. Excelente, Lucas. Acho que é tudo isso que o produtor de fato precisa saber, e mais do que isso, saber que a ProSoja está sempre do lado dele, né? Como você falou, ouvindo os produtores rurais, que nesse momento acho que é o mais importante. É nesse momento de conclusão da safra de verão, start da segunda safra, que hoje para o milho é a nossa maior safra, é a nossa principal safra, e a gente precisa de um respiro depois dessa frustração que foi a safra 21-22 para um montão de produtores no Brasil todo que estão sofrendo com essa tentativa de mitigar os impactos tão agressivos dessas adversidades climáticas da temporada 21-22, né? Certeza, Carla. O produtor deve estar atento. Já mais um recado aí, né? Quanto à cigarrinha do milho, produtor buscar também exigir, porque quem dita mercado é o produtor rural. É E isso. alguns materiais têm se comportado aí com uma genética mais resistente. Produtor que já vai comprar milho para as próximas safras, exigir materiais resistentes, e não basta ouvir da boca do vendedor, né? Ele tem que ir atrás de pesquisas. A ProSoja também tem realizado aí no CETEC, em Campo Novo do Parecis, que é o nosso centro de pesquisas aí
sobre a cigarrinha do milho, então nós vamos ter dados, mas buscar aí de fontes confiáveis dados e buscar exigir aquilo que é de melhor para ele, porque é o produtor que baliza o mercado, né? Não basta ele querer comprar nem o melhor e nem o mais barato, ele tem que comprar aquele que vai fazer sobrar mais dinheiro no final da colheita, né? Para o produtor não interessa se a produtividade é alta, interessa o lucro após ele colher o seu grão e comprar os seus insumos. Então, para o produtor ter essa visão, ter essa cautela aí, a gente sabe que é um problema que vai superar, mas tem um preço caro até que a gente domine esse problema. Então, que o produtor esteja bem atento sobre isso, Carla. Com certeza a gente vai falar mais sobre essa questão ao longo da segunda safra, né, Lucas? Vocês estarão conosco, a gente vai também trazer mais especialistas, mais pesquisadores para a gente entender toda essa questão da cigarrinha do milho e como a gente pode continuar combatendo essa praga. Eu te agradeço demais por trazer essas informações, dividir com os nossos produtores, não só de Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, porque as orientações servem para qualquer produtor do Brasil. Então, mais uma vez, agradeço demais por você estar conosco nessa quinta-feira. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a ProSoja Mato Grosso. Lucas, obrigada. Obrigado, Carla. Um prazer muito grande falar com vocês. Um abraço a todos aí. Um abraço, bom trabalho para você por aí. Até mais. Obrigado igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Lucas Costa Beber, vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, nos trazendo, portanto, esse balanço do que está acontecendo por lá agora. Estamos em plena colheita da safra de soja e também iniciando o plantio da safrinha de milho. Chove quase todo dia, né? Foi isso que o Lucas nos relatou. Chove quase todo dia, é bastante chuva e, portanto, os trabalhos de campo acabam ficando mais lentos, né? O bom ritmo dos trabalhos de campo acaba ficando comprometido. Nós tivemos um plantio recorde esse ano da soja, né? Foi o plantio mais rápido da história. Então a colheita poderia estar um pouquinho mais adiantada, não está justamente por conta desse excesso de umidade, né? Então, a depender da região, nós temos condições mais difíceis de solo, que são mais difíceis, né, do produtor entrar para fazer os trabalhos de campo com as suas máquinas. Então, tudo isso vai deixando esse processo mais moroso. Diante disso, o Lucas já fala também sobre como a qualidade da soja mato-grossense está sendo afetada diante dessas condições, né? Perda de peso, né? Não é... O próprio Lucas falou, né? Não é aquele grão bonito que o produtor de Mato Grosso principalmente está acostumado a ver, né? E essa é uma realidade, infelizmente, da safra 21-22 de soja do Brasil. A qualidade da soja brasileira, ela ficou muito comprometida por inúmeras adversidades climáticas, inúmeras dificuldades, então a gente não vai ver uma safra típica do Brasil, né? Que tem muita qualidade lá fora. O status da soja brasileira é muito elevado por conta dos seus elevados teores de óleo, de proteína e essa qualidade do grão, né? Então, esse ano vai ser diferente porque o clima não nos ajudou. A safrinha de milho começa a ser semeada, mas também de forma um pouco mais lenta, justamente por conta desse excesso de chuvas. Fora isso, o Lucas deu todas as orientações para você que está com dificuldade para fazer suas entregas ou está com a sua entrega atrasada ou não vai conseguir entregar por perdas. Faça todo o processo, esteja juridicamente, inclusive, protegido para que você possa fazer as renegociações necessárias caso essa seja a sua realidade, ok? Já essa entrevista tá na íntegra, disponível para você que tá chegando agora aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.